A reunião de países ocidentais aliados da Ucrânia terminou nesta sexta-feira sem que se chegasse a um acordo sobre o envio de tanques alemães Leopard 2, que a ex-República Soviética reivindica com veemência para enfrentar a invasão russa. Para a gente falar mais sobre o assunto, os rumos da guerra na Ucrânia, quase um ano depois do início do conflito, recebemos agora no Jornal da Manhã o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e pesquisador em BRICS pela USP, Valdir da Silva Bezerra. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço novamente o convite da Jovem Pan. Bom, professor, como eu disse, não existe aí um consenso dos aliados em entregar estes tanques de fabricação alemã a Kiev. Primeiro, gostaria de saber do senhor como que essa entrega poderia beneficiar a Ucrânia no conflito e, caso seja feita, há chances de retaliação da Rússia? Olha, nós estamos numa fase do conflito, nesse exato instante, em que a Ucrânia ela enxerga uma possibilidade de, em recebendo equipamentos pesados, como esses veículos blindados de países ocidentais, e agora a gente está falando sobre esses tanques de tipo Leopardo, ela enxerga que ela é capaz de retirar por via militar as tropas russas do seu território e de aplicar uma derrota militar à Rússia. Esse é o momento em que a gente se encontra justamente nesse conflito. A Alemanha, ela tem se mostrado hesitante, não somente no sentido de fornecer esses tanques, mas também em permitir que outros países que também possuem esse tipo de armamento, como é o caso da Polônia, por exemplo, o façam. No entanto, a questão é que a ajuda que a Alemanha já forneceu anteriormente à Ucrânia, que é na casa de 2 bilhões de euros, e outros países, já faz com que, aqui dentro da Rússia, o discurso seja o seguinte, de que a Rússia ela está, de fato, não somente lutando contra as tropas ucranianas no país, mas de uma forma mais direta, a Rússia se vê hoje lutando contra a OTAN de uma forma indireta e talvez aí mais categórica. Esses tanques seriam utilizados pela Ucrânia para tentar justamente recuperar aquelas partes do seu território que hoje estão sob o controle da Rússia. Hoje a Rússia tem o controle de cerca de 15% a 18% do território ucraniano e Kiev enxergava nesses tanques, e não somente nesses tanques, mas em outros equipamentos militares que Zelensky vem pedindo ao Ocidente, uma possibilidade de forçar a retirada das tropas russas e recuperar as partes do país que estão sob o controle do exército russo. E qual o diagnóstico o senhor faria, professor, sobre a situação de momento da guerra? Dá para dizer que tem um dos dois lados em vantagem? Seria a Ucrânia, a Rússia, ou não há? É uma situação de equilíbrio? Olha, houveram ganhos territoriais significativos nos primeiros meses, fevereiro a março, quando a Rússia obteve controle de partes do leste e do sul ucraniano. Esses ganhos, como eu mencionei anteriormente, constituem cerca de 15% a 20% do território da Ucrânia pré-fevereiro de 2014. E no ano passado, no último trimestre do ano passado, a Ucrânia teve uma recuperação de uma região simbólica dentro do seu país, que foi justamente a região de Kherson. O que a gente vê hoje na verdade, uma batalha por regiões limítrofes dentro do Donbás. Então, a cada semana ou a cada mês, a gente ouve que combates têm sido realizados em alguns pontos populacionais novos. Então, a gente tinha antes Lysychansk, a gente tinha... hoje a gente tem Soledar, Bakhmut. Então, essas novas cidades, esses novos pontos limítrofes têm constituído essa nova fase, se a gente pode colocar assim, do conflito. São ganhos muito limitados. O conflito, depois da segunda metade do ano passado, ganhou uma característica congelada, sem muitos
sem muitos avanços significativos do ponto de vista territorial de ambos os lados. E eu vejo que, pelo menos nesses primeiros meses de 2023, a situação vai se manter basicamente nessa mesma característica. Agora, professor, uma notícia, deixou o mundo temeroso nessa semana, porque a Rússia diz ter completado as primeiras ogivas nucleares para serem instaladas no torpedo Poseidon, apelidado de torpedo do juízo final. Há chances de uma guerra nuclear? Pela doutrina militar da Rússia, ela só pode aplicar forças nucleares se ela entender que a existência do país esteja sob ameaça. Obviamente, evidentemente, não é esse o caso. E também a doutrina militar da Rússia diz que a Rússia pode utilizar armas nucleares como resposta a um ataque que for efetuado contra a Rússia. Então, essas manifestações de Moscou, essas notícias que partem do Kremlin, a meu ver, elas têm um caráter mais de dissuasão, de ameaça, do que de aplicabilidade. Uma utilização de armas nucleares seria absolutamente irracional, iria provocar uma escalada que ninguém conseguiria prever, né, o que aconteceria nesse caso. E a gente sabe que o uso de armas nucleares, uma guerra nuclear, na verdade, como até se comentou ano passado em alguns momentos, não tem vencedor. Agora, professor, a gente já vai chegando perto do primeiro ano da guerra, né? O conflito completará um ano agora em março, no começo de 2023. Um conflito que no começo muita gente apostou até que seria resolvido rapidamente. Muitos analistas chegaram a falar sobre o poderio russo, né? O poderio militar da Rússia, e que isso poderia fazer com que a Ucrânia em poucos dias, em poucas semanas, fosse aniquilada. Essa era até a previsão do próprio governo russo, né? Que apostava em conquistar o território ucraniano em pouco tempo, mas isso não aconteceu, principalmente graças ao apoio internacional. Né, a ajuda que outros países que foi oferecida, né, essa ajuda à Ucrânia, né, com o envio de armas, de munições e as sanções financeiras impostas à própria Rússia. Mas essa mobilização, ela continua, a comunidade internacional, os países que apoiaram a Ucrânia no começo do conflito, mantém esse apoio até agora, ou a tendência é que isso arrefeça até pelo dano econômico que isso causa para esses outros países também? A tendência é que esse apoio internacional perca força nesse momento, já passado quase um ano do início da guerra, professor? Eu acredito que o apoio ele vai se manter até o presente momento. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem sido o principal apoiador, que forneceu já mais de 100 bilhões de dólares em ajuda econômica, militar e treinamento para parte das tropas ucranianas. Acredito que vai continuar assim. Inclusive, há uma promessa de fornecimento de sistemas modernos de mísseis do tipo Patriot já nos próximos meses. Muito embora a Alemanha esteja hesitante em relação ao fornecimento desses tanques de tipo Leopard para a Ucrânia, eu imagino que a pressão em cima da Alemanha para o fornecimento desses tanques vai acabar tendo algum resultado. Então, talvez mesmo se a Alemanha não fornecer esses tanques pesados de forma direta, é bem provável que ela não vete o fornecimento de tais tanques de outros países que também o possuem, países para os quais a Alemanha anteriormente exportou esses tanques. A gente imagina que, como eu mencionei, a fase do conflito agora é uma fase em que não se fala mais em negociações de paz, não se fala mais em condições que permitam com que os dois lados voltem a se sentar para poder discutir um final desse conflito ou um cessar-fogo. A gente vive um momento em que as lideranças ucranianas, encabeçadas pelo seu presidente Vladimir Zelensky, enxergam que a Ucrânia deve derrotar a Rússia no campo de batalha, e esse é o discurso que foi adotado pela maior parte da liderança ocidental. Então, a possibilidade, nesse caso, é de que os fornecimentos continuem, de que essas batalhas em torno das regiões limítrofes do Donbás continuem acontecendo, pelo menos nesse primeiro semestre de 2023.
E como é que está a situação, professor, de Vladimir Putin na Rússia mesmo, né? A gente sabe que agora, recentemente, ele proibiu o uso de celulares, tablets, barba seus soldados, desagradou até aliados dele mesmo. Como é que está essa situação em território? Anteriormente, havia-se comentado que o Vladimir Putin, inclusive, iria fazer um anúncio nesse mês de janeiro a respeito de uma segunda mobilização. Acabou não acontecendo. A primeira mobilização já causou bastante estresse dentro da sociedade russa, por razões bastante evidentes. Muitos russos acabaram deixando o país. Esse foi considerado como um segundo êxodo. Houve um primeiro êxodo de russos, sobretudo jovens e bem qualificados profissionalmente, que deixaram a Rússia logo ali no final de fevereiro, começo de março, e houve uma segunda leva de russos, também, sobretudo jovens, que deixaram o país depois do anúncio da primeira mobilização. Então é uma situação muito delicada, porque se Vladimir Putin anuncia, como se havia mencionado, uma nova onda de mobilização, ou seja, se ele indica que mais russos são necessários para a continuidade dos combates na Ucrânia, isso pode trazer protestos novamente às ruas e acabar balançando relativamente o seu governo. Até o momento, ele tem usado o discurso de que o destino da Rússia, o futuro do país, depende da vitória nesse conflito. Então, essa ajuda, inclusive, que o Ocidente tem fornecido à Ucrânia, tem sido usado como um ponto de propaganda muito forte para o Kremlin, nesse sentido, de colocar uma situação em que a Rússia esteja lutando contra o Ocidente completo. E a situação dele ainda é estável, mas, como eu mencionei, se uma nova onda de mobilização for anunciada, como se tem noticiado, aí eu percebo que pode trazer uma complicação do ponto de vista social dentro da Rússia e, consequentemente, para a legitimação do governo de Vladimir Putin. Agora, professor, se a guerra continuar de fato, se for confirmada essa previsão, que parece a mais provável, né, de que o conflito ainda se arraste por mais algum tempo, mais alguns meses, infelizmente, se isso for confirmado, quais seriam os impactos econômicos globalmente? Como é que isso altera a economia e quais os impactos disso também para o Brasil, professor? Olha, a questão da economia russa já foi bastante impactada por conta das sanções. Então, a princípio, a gente teve uma significativa inflação aqui. A continuidade do conflito para os países europeus vai implicar também em continuados gastos, maiores gastos, eu quero colocar no sentido de energia, até também em alimentos. E não somente na Europa, também nos Estados Unidos a inflação foi bastante sentida. Isso vai acabar reverberando para o Brasil, porque a gente vive numa condição de economia globalizada. Então, se você tem aumento nos preços de alimentos globais e também nos preços de combustíveis, isso acaba, por rebote, afetando outras regiões do globo. E o que eu vejo é que a Rússia, ela decidiu pagar os preços econômicos para atingir os seus objetivos geopolíticos. Então, aquilo que já aconteceu no passado, que foi o êxodo de alguns russos, de muitos russos do país, a inflação, perda do poder de compra, saída de empresas americanas e europeias da Rússia, diminuição da quantidade de gás que foi vendido à Europa e até uma desconfiança que a Europa vai passar a sentir agora em relação a comprar gás russo no futuro. O Kremlin decidiu que esse preço a ser pago é um preço justo pelos objetivos que o Vladimir Putin colocou para essas, assim chamadas aqui, operações desde fevereiro do ano passado. Professor Valdir da Silva Bezerra, obrigada pela entrevista. Excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado, agradeço novamente o convite da Jovem Pan e fico à disposição. Valeu, professor.